Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramiro Ensina. O que o senhor quis dizer com vim lançar fogo na terra? Qual é o significado da parábola da figueira estéril? Qual é a conexão da figueira do estéril com a alegoria da oliveira? O que significa o enxerto espiritual? O que podemos fazer mais no reino de Deus? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramiro Ensina. Então, essa semana estamos estudando o livro de Lucas, capítulo 12 ao 17 e João 11. Nessa primeira parte, eu escolhi uma parte do livro de Lucas. Na verdade, o livro de João, nós já tratamos em algumas aulas anteriores, né? Então eu vou ficar no livro de Lucas, nessas duas partes. Então nessa primeira parte, nós vamos aprender algumas coisas também, significados, né? E por que o Senhor disse que veio, por exemplo, colocar fogo na terra, né? Nós vamos entender isso também. Lembrando só aqueles que não se inscreveram no canal ainda, por favor, se inscrevam. Aqueles que já se inscreveram, convide, compartilhe, ativem o sininho, né? E na medida do possível, convide outras pessoas a fazer parte desse canal. Eu agradeço. Então nós vamos ver aqui uma das coisas que o Senhor disse no capítulo 12, do versículo 49 até o 53. O Senhor disse no 49, vim lançar fogo na terra. O que o Senhor quis dizer com isso, então? Então, quando sinceros, né, seguidores da verdade aceitam o Evangelho, renunciam ao mundo e por ele são odiados. A espada da perseguição, da discórdia doméstica e da amargura familiar frequentemente é desembaiada pelos parentes mais próximos. Milhares de conversos devotos nesta dispensação foram expulsos de seus lares, sendo-lhes negada a sua herança de bens temporais, por aceitarem Joseph Smith e o evangelho puro e original restaurado por seu intermédio. Então, o Senhor quis dizer que veio lançar fogo na terra. E nós, acho que todos nós temos experiência, conhecemos experiência de outras pessoas que por ter aceito o Evangelho, por ter se batizado na igreja, feito os convênios, né? E hoje presta testemunho do profeta Joseph Smith, da igreja, e às vezes algumas pessoas se distanciam, né? E muitas dessas pessoas são os próprios familiares, né? Ou aqueles familiares diretos ou indiretos, mas acontece. Então é isso que o Senhor quis dizer. Por isso que tem aquela escritura que aquele que não deixar seu pai, sua mãe, em nome, né, para realmente seguir verdadeiramente o Senhor, não pode ser seu discípulo. É claro que o Senhor, e nós sabemos que a estrutura mais importante na igreja é a família. Mas, como o Senhor respeita a liberdade de escolha de cada um, né, de nós, às vezes tem algumas famílias que a esposa é membro, o marido não, ou vice-versa, os filhos, os pais não. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Essa união, na verdade, familiar, é que é importante para nós eliminarmos esse fogo na terra, pelo menos no nosso lar, né? Que nós possamos ter essa união, como nós aprendemos algumas aulas passadas, no ano passado, no Velho Testamento, sobre os mandamentos, e que eu fiz a pergunta, né, para alguns pais, né? Pai, mãe, quem é o seu Deus? O seu Deus é o mesmo Deus dos seus filhos? Ou então, filhos, o seu Deus é o mesmo Deus dos seus pais?
Então, isso é que vai trazer realmente a união na família, né? Quando todos buscam realmente seguir juntos, né? E como família. Então, para nós podermos lembrar, hoje nós temos aquele documento, a Família Proclamação ao Mundo, e onde tem 9 parágrafos, né? E onde diz que a família, ou na verdade a probabilidade da família ter muito sucesso é aquela que está unida, né? Em amor, em fé e assim por diante. Então, que todas as famílias, e nós possamos ensinar isso não só pelo preceito, mas pelo exemplo. Ok? No capítulo 13, versículo de 6 a 9, nós vamos ver aqui uma parábola que o Senhor contou, que era normal quando as pessoas, os mestres, eles andavam, viajavam, e tinha árvores, por exemplo, frutíferas, e eles podiam se servir, não para levar para casa, encher uma sacola, né? Mas para comer naquele momento e continuar a viagem. E aí então o Senhor conta nessa parábola, também ensinando um princípio aqui, né? Então nós vamos ver aqui, é bem curta a parábola, no capítulo 13, versículo 6 a 9. Nós vamos ler esses versículos e depois então eu vou compartilhar com vocês exatamente o que o Senhor quis dizer em cada parte dessas palavras, né? Então no versículo 6 diz: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar nela algum fruto e não o achou. E disse ele ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E aí no versículo 8 e 9, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, então ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Então lembrar lá da regrinha do senho, então, olha só. E se der fruto, então a árvore vai ficar. Mas se não der fruto, então vamos mandar cortar a árvore, ela não vai ficar. Então vamos entender o que essa parábola, quando o Senhor contou e representa, e até na verdade ele amaldiçoou a árvore porque não tinha frutos, né? Então vamos entender aqui. Um certo homem, que é Deus, tinha uma figueira, que são os remanescentes judeus de Israel, plantada na sua vinha, que é o mundo, e foi buscar nela algum fruto. Quais frutos? Fé, retidão, boas obras, dons do Espírito, e não achou. No versículo 7, e disse ele ao vinhateiro do Filho de Deus: eis que há 3 anos, que é o período do ministério de Jesus Cristo, veio buscar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, destrua a nação judaica como reino organizado. E aí a pergunta: por que ocupa ainda a terra inutilmente? Porque deve ela impedir a conversão do mundo, ocupando o solo e desperdiçando prioritariamente o tempo de seus servos? Então, talvez essa é aquela pergunta, né? Nós na verdade pertencemos ao grupo que promove a verdade, que promove as coisas boas, é aquele que atrasa as pessoas, né? No versículo 8, aí diz: e respondendo ele, o Filho de Deus, disse-lhe a Deus, o Senhor da vinha: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, que eu pregue o Evangelho, levante a voz de advertência, mostre sinais e maravilhas, organize a igreja e ofereça todas as oportunidades de conversão à nação judaica. E ele diz: e se der frutos, ficará,
A nação dos judeus será preservada como tal e seus membros obterão a salvação. E se não, depois a mandarás cortar. Destruirás os judeus como nação. Farás deles objeto de escárnio e opróbrio. E dispersá-los-ás entre todas as nações. Que é o que nós vimos que aconteceu. Então, quando o Senhor contou essa parábola da figueira estéril, nós podemos ver que o Senhor está dizendo que se não der fruto, vai ser cortado. Então vai ter esse tempo, né? E nós sabemos que é na segunda vinda, no julgamento final. Então, quando o Senhor disse aqui, simbolizando na parábola, que ele pediu para Deus, o Pai, para que ainda ele permitisse que ele escavasse e que pudesse tentar ainda salvar, né? Que ele diz pregar o evangelho, morrer, né, por eles, levantar a voz da advertência, fazer grandes sinais e maravilhas e o ato mais importante que o Senhor fez por nós, a expiação. E se então as pessoas se converterem e derem fruto, eles vão permanecer, senão não vai permanecer. Então, talvez algumas pessoas pensam que no último dia tudo vai ser, que Deus vai usar mais da misericórdia do que da justiça, né? Então vamos nos lembrar da balança, né? E essa balança vai ser colocada em ação, para que seja feita a justiça, né? Tanto por aqueles que foram fiéis, que fizeram sacrifícios, enquanto outros não fizeram e tiveram a oportunidade de aceitar Cristo, se converter e não o fizeram, né? Então, essa parábola da figueira, né, da figueira estéril, isso nos leva em conexão com uma outra parábola que é chamada a parábola da alegoria da oliveira. Lembra? Lá no livro de Mórmon. Então, lá no livro de Mórmon, em Jacó 5, nós vamos ver algumas coisas interessantes que, né, para quem já estudou esse livro de Jacó, a gente sabe que esse capítulo de Jacó é o maior capítulo, né, do livro de Mórmon. Mas ele tem muitos ensinamentos profundos, né? Então ele tem, na verdade, 77 versículos esse capítulo. Nós vamos ver só parte de alguns versículos apenas, mas para nós podermos entender essa alegoria, ou no caso a parábola da oliveira, a representação dessa parábola, quando nós estudamos esse capítulo de Jacó, número 5, então nós precisamos dividir ela em 5 partes. As 4 primeiras partes se referem às visitas de Cristo à Terra e o propósito. Então, é só ler aqui, ó, Jacó 5, de 3 a 14, foi a primeira visita. A segunda visita é do 15 ao 28, a terceira 29 a 49 e a quarta do 50 até o versículo 76. E aí, o versículo número 76 e 77, que encerra o capítulo, ele fala então do milênio. Então essas 4 visitas têm uma representação. Vamos entender aqui, nessa alegoria, o que representa cada símbolo que fala. Então eu os convido a estudar o capítulo inteiro. Então a vinha representa o mundo. O mestre da vinha é Deus. Os servos são os profetas do Senhor. A oliveira boa é a casa de Israel, o povo do convênio. E a oliveira brava são os gentios, os não israelitas, nessa alegoria, né, que são os ramos bravos. Os ramos são grupos de pessoas. As raízes da oliveira boa são aqueles que fizeram convênios que o Senhor faz com seus filhos, uma constante fonte de força e vida ao fiel. Os frutos, a vida ou as obras, né, dos homens. Cavar, podar e adubar representa a obra que o Senhor faz para os seus filhos, para ajudá-los a serem obedientes. E o transplante dos ramos é espalhar grupos de pessoas por todo o mundo.
ou restaurá-los ao lugar de onde vieram, que é a coligação de Israel, né? E o enxerto que fala, que é o enxerto, a reunião de um grupo de pessoas a outro, referente a Israel, dispersa também, né? Então essa, para nós termos uma visão, quando você estudar o capítulo todo, você vai ver essas palavras todas, mas qual é a representação para nós termos uma melhor compreensão. Esse enxerto na verdade é um processo, aquelas pessoas que mexem com plantação, né? E às vezes você corta um ramo de uma árvore e coloca em outro e amarra e faz um enxerto, né? E aí ela começa a raiz e ela cresce lá. Então, para enxertar ramos, corta-se ramos saudáveis, vivos de uma árvore ou planta para serem inseridos em outro lugar. Então, esse enxerto, então, nessa ilustração que nós estamos vendo aqui, os ramos nesta alegoria representam grupos de pessoas que o Senhor tira de um lugar e planta em outro. No sentido escriturístico, enxertar significa vir a conhecer o verdadeiro Messias. Então, essa é a maneira que o Senhor usa, é uma das, né, para poder salvar o seu povo, né? Então, às vezes, às vezes nós estamos numa árvore não muito boa, então o Senhor nos tira e coloca em outra boa, faz esse enxerto espiritual para que nós possamos crescer, receber da seiva daquela árvore boa, para podermos crescer espiritualmente. Uma outra coisa para nós podermos entender aqui já é uma visão geral, né, da alegoria da oliveira. Então, vocês estão vendo aqui, ela é dividida em 4 partes, que são as visitas, e, por último, ele fala do milênio. Então, essas são as representações dessa alegoria, né, da oliveira. Então, eu vou pegar só alguns versículos para nós vermos essa conexão com a parábola que o Senhor contou da figueira estéril, né? Então ele disse lá que foi na figueira por 3 anos e não achou fruto. Então aí o Senhor mandou cortar. E aí Cristo falou, não, olha, deixa eu ir lá, eu vou pregar, eu vou fazer enxerto espiritual, eu vou me sacrificar por eles e tudo. E se derem fruto, eles permanecem. Se não derem fruto, aí o Senhor manda cortar. Então vamos ver a alegoria da oliveira, ou conhecida como alegoria de Zenos, né? E eu vou pegar só alguns versículos, ok? Se vocês quiserem acompanhar, então, abram o livro de Mórmon, Jacó 5. No versículo 22, eu vou pegar só uma parte, ele diz assim: e o Senhor Davi disse-lhe, não me des conselhos, né? Então é uma das coisas que nós temos que entender, né? Às vezes nós queremos dar conselhos para o Senhor sabe o que está fazendo. Nós aprendemos na aula anterior sobre aquele momento que Pedro, né, quando Pedro revelou ao Senhor pelo poder do Espírito, ele diz, tu és, quando Cristo perguntou, e vós, o que dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Pedro então imediatamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor então disse para ele, olha, bendito és tu, Pedro, né, porque você não revelou a carne e o sangue, mas você revelou através do poder do Espírito. E aí então o Senhor deu as chaves para ele, né, do selamento e tudo mais. E aí houve um momento que o Senhor estava andando com os discípulos e ele estava relatando a eles o que aconteceria com ele, né? E que ele iria, na verdade, ser ofendido, xingado, cuspido, e depois ele iria fazer o sacrifício. E Pedro se adiantou e falou, mas Senhor, não permita que isso aconteça. Lá em Mateus 16, não permita que o Senhor aconteça isso com o Senhor. E aí o Senhor deu uma resposta para ele, né? Aí ele disse pro Pedro, né? Afaste-te de mim, né? Passe para trás de mim. Vamos ver, eu acho que a melhor forma é ler exatamente o que está aqui, para nós podermos compreender o que o Senhor quis dizer para Pedro nesse momento, né? Ele disse assim, ele porém voltando-se a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo,
Quando o Senhor diz para trás de mim, Satanás, e embora ele estava falando para Pedro, então nós temos que entender que a palavra, por exemplo, Satanás, ela tem raiz da palavra que nós conhecemos, Satã, que também é interpretada como adversário. Então o Senhor está dizendo, olha, não seja o meu adversário. Então quando o Senhor diz para ele, para trás de mim, o Senhor está dizendo, ó, vem atrás de mim e me segue. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui com um propósito. E eu não posso me desviar desse propósito porque é a vontade do Pai. Então, o que ele quis dizer para Pedro nesse momento, para trás de mim, ele disse, ó, vem atrás de mim e me segue. Porque eu possuo as chaves, né? Eu sei o que eu estou fazendo. E, então, não me dê conselho, né? Não tenta me dar conselho. No versículo 32, ele diz, mas eis que desta vez produziu muitos frutos, e nenhum deles é bom. Então, olha só, mesmo algumas árvores, elas dão frutos, mas tem frutos bons e frutos maus. E essa árvore aqui ela produziu muitos frutos e nenhum deles era bom. E eis que há toda espécie de frutos maus, e de nada me servem. O Senhor está dizendo, não adianta ser aquela árvore pomposa, e pode até dar fruto, mas tem que ser fruto bom, que permaneça. Apesar de todo o nosso trabalho. E agora sentiria perder essa árvore. E aí então, no versículo 35, o Senhor falou, de nada me serve a árvore e suas raízes, de nada me serve enquanto produzir frutos maus. No 37 ele diz, e logo estará madura, podendo ser lançada no fogo. Então o Senhor está dizendo, ó, essa árvore, embora ela tenha muitos frutos, mas não são bons os frutos, ela está madura para ser queimada, cortada, né? Assim como ele falou lá na parábola da figueira estéril. Mas olha só que interessante o que ele fala. E logo estará madura, podendo ser lançada no fogo, a menos que façamos algo para preservá-la. Então Deus, apesar da condição das pessoas no mundo, né, ainda o Senhor diz, a menos que façamos algo. E isso transportado para nós, muitas vezes, às vezes temos o sentimento de desistir, não continuar, né? Mas que nós possamos talvez usar isso, a menos que façamos algo para continuar e preservar aquilo, né? No 41, ele diz lá, e aconteceu que o senhor Davi chorou e disse, que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? Eu lembro que o Helder Soares comentou que essa é uma das perguntas que mais o presidente Nelson faz hoje. Que mais poderia eu ter feito pela vinha, né, de Deus? E talvez nós possamos fazer essa pergunta. O que mais eu poderia ter feito? No 47 ele diz, o que mais, porém, poderia eu ter feito na minha vinha? Ele repete, por acaso deixou minha mão de cuidar dela? Aí ele responde, não, eu cuidei dela e cavei ao seu redor, e podei-a, e adubei-a. Quem é que corrompeu a minha vinha? Aí o senhor faz uma pergunta aqui, né? Quem é que está corrompendo minha vinha? Quem é que não está usando os manuais? Quem é que não está realmente fazendo as coisas de acordo com a ordem estabelecida por revelação, pela boca dos profetas vivos, né? Então, quem é que está corrompendo minha vinha? E às vezes, vamos lembrar, tem aquele efeito dominó, né? Então, às vezes nós achamos que alguma ação, que às vezes não vai ter problema, mas vai ter um efeito lá na frente. Então, principalmente nós que lideramos na igreja, nós temos que pensar, eu tenho que estar alinhado com as palavras dos profetas, com os manuais e as instruções atuais, para que nós possamos sempre estar, na verdade, seguros daquilo que estamos fazendo e dando exemplo para as pessoas e conduzindo as pessoas também, né? Então, que não sejamos esse, né? Talvez o senhor um dia vai perguntar quem é que corrompeu minha vinha, né? E que não sejamos estes, né? Mas que sejamos ao contrário, aqueles que tentamos fazer, ou aquele que a gente sempre busca ter essa pergunta na mente, né?
que mais poderia eu ter feito, né? Para não desistirmos. No versículo 66, aí o Senhor então, ele diz aqui: portanto tirareis os maus à medida que os bons forem crescendo. E isso, por isso que o Senhor, ainda como nós vimos na aula passada, da mulher que foi pega em adultério, e ela foi levada perante Cristo, que ele estava escrevendo lá na areia, no chão, e os homens, na verdade, fariseus, levaram ele e disseram: olha, a lei de Moisés diz que o que ela fez, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E aí eles perguntaram para Cristo: e você, o que você diz sobre isso? E Cristo, então, ele deu uma resposta passando uma régua espiritual assim maravilhosa. E aí ele disse: bom, se aquele que não tiver nenhum pecado, que apedreje ela pela lei de Moisés. E aí a consciência de cada um que estava lá já com a pedra na mão, né? E como diz a Escritura, começou pelos mais velhos até os mais jovens, largaram a pedra, porque eles disseram: bom, eu não cometi o mesmo pecado que ela, mas eu tenho outros pecados, né? Por isso que o cuidado que nós temos que ter. E vimos na aula anterior também os passos do arrependimento, né? E que é importante nós podemos. Por isso que o Senhor diz, né? Portanto, tirareis os maus à medida que os bons forem crescendo. Então, o que vai acontecer? Eu lembro um dos maiores presidentes, né, dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Uma vez uma parte da União se dividiu e estava em guerra com eles, e aí teve um dado momento que eles queriam retornar. E um jornalista então perguntou para o presidente Abraham Lincoln, né, mas eles não são nossos inimigos, nós não precisamos realmente destruí-los? E aí Abraham Lincoln disse assim: mas eu não estou destruindo o inimigo quando eu torno ele meu amigo? Então é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Portanto, tirareis os maus à medida que os bons forem crescendo. Então os maus é aqueles que precisam, são exatamente quando o Senhor disse: eu vim para os doentes. E aí quando esses doentes são curados, eles passam de mal para bom. Então quando a pessoa se converte na igreja, é mais um para o reino de Deus, considerado nessa parábola da oliveira, né? Então, cada vez que os maus se convertem, aumenta o número de bons, porque eliminou o mal e agora ele é bom. É isso que o Senhor está dizendo: tirareis os maus. Então, por isso que as coisas que nós aprendemos, aplicamos, ensinamos na igreja, na família, é exatamente para isso, para eliminar o mal e aumentar o bem, o bom. E aí ele diz: até que os bons sobrepujem os maus e os maus sejam cortados. Quer dizer, não vai existir, e talvez vão ser muitos poucos maus, né? Porque a maioria é bom. Então, se a maioria é bom, vai sobrepujar os maus. Então, essa é uma receita maravilhosa, né? Por isso que a pregação do Evangelho, a doutrina, viver o Evangelho, é que vai fazer com que isso se realize, né? Aumente o número de bons e os maus automaticamente estão sendo eliminados, né? E aí no versículo 72, para encerrar, o Senhor diz: e aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo afinco, e o Senhor da vinha também trabalhou com eles, e obedeceram aos mandamentos do Senhor da vinha em todas as coisas. Então, nós aprendemos, os missionários conhecem muito isso, né? Que a obediência nos abençoa, mas a obediência com exatidão realiza milagres. Então, aqui está dizendo que as pessoas trabalharam com afinco, diligência, fizeram o seu melhor, e o Senhor também está conosco, né? Estava com eles lá e está conosco hoje. Sendo que aqueles que vão ser beneficiados, esses milagres vão acontecer para aqueles que forem obedientes com exatidão.
Então, que possamos conhecer a doutrina e possamos aplicar da melhor forma possível. Então, essas duas parábolas, né, que nós possamos ser o fruto bom, não o fruto mau. Embora ainda assim o Senhor diz que Ele nos dá a chance, o tempo ainda, né? E não sabemos quando, né? Talvez hoje, amanhã já não dá mais tempo. Nós não sabemos quando o Senhor virá. Por isso que é agora que nós temos que trabalhar com afinco, né? Que nós possamos estar sempre nos perguntando, né? O que mais eu poderia ter feito? E não sermos cobrados no final, no último dia, quando o Senhor também vai perguntar quem foi que corrompeu minha vida. Então, que possamos estar alinhados, fazendo as coisas que devemos fazer, para podermos realmente ser considerados bons frutos e não maus frutos. Algumas aulas passadas, nós falamos dos frutos frutíferos, né? Então, quem quiser assistir esse vídeo anterior, e lá então a gente aprende um pouco mais em detalhes o que é ser um fruto frutífero, ok? Então espero que eu possa ter ajudado com essa primeira parte da aula que nós ficamos nesses capítulos de Lucas, né? E que possamos aplicar da melhor forma possível. Então, muito obrigado e até a segunda parte dessa aula.